Eu quero ler um texto, na verdade, um texto muito conhecido, que está em Provérbios capítulo 16, no versículo 1. Olha, eu amo esse versículo, porque esse versículo mudou minha vida. Um dia eu vou dar um testemunho para você sobre esse versículo. Eu caminho sobre ele. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tiro base nesse versículo, que diz assim, ó: as pessoas podem fazer seus planos, porém, o Senhor Deus é quem dá a última palavra. Eu vou ler de novo. As pessoas podem fazer os seus planos, porém, é o Senhor quem dá a última palavra. Em algumas traduções diz assim, ó: muitos são os planos, os sonhos do coração do homem, mas o propósito de Deus, esse sim, prevalecerá. Eu começo essa reflexão hoje dizendo algo para você. Você pode fazer planos. Aliás, você deve fazer planos. Você pode desenvolver projetos, você pode sonhar e sonhar alto, até porque o seu sonho deve ser proporcional ao tamanho do seu Deus. Isso tudo é maravilhoso. Mas eu venho aqui essa noite, dirigido pelo Espírito Santo, queimava no meu coração. Estou até gripado aqui, mas o Espírito Santo falou: faça essa live, porque tem pessoas que precisam ouvir isso hoje, antes que seja tarde. Então você pode fazer planos, projetos, você pode sonhar, você pode fazer o que você quiser. Isso tudo é tremendo. Mas não esqueça de receber a resposta primeiro da parte de Deus antes de você realizar qualquer plano. Antes de você colocar em prática aquilo que você planejou. Lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12, vai dizer assim que existem caminhos que parecem certos aos homens, mas podem acabar levando à ruína, ou seja, à morte. Há caminhos, Provérbios 14, 12, depois você lê aí para confirmar. Há caminhos que parecem certos para o homem, mas podem acabar levando à morte. Olha, escute bem o que eu vou te falar aqui. Se eu não conheço o final, da onde eu estou indo, se eu não sei o destino que eu quero chegar, se eu não tenho resposta primeiro, ou permissão clara da parte de Deus para seguir em frente no caminho que eu peguei, baseado nos meus planos, então eu não tenho para onde ir. Se eu sou dirigido por Deus, preste bem atenção, se eu não conheço o final, se eu não tenho uma resposta clara, uma permissão da parte do Deus que eu confio, que dirige a minha vida, então eu não tenho lugar para ir. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho o porquê, eu não tenho para que tomar decisão nenhuma. Eu não devo dar nenhum passo sequer sem o sim de Deus. Sabe, muitas vezes, igreja, nós buscamos uma direção de Deus e Deus, sabe o que Ele faz? Ele faz silêncio para nós. E aqui, ó, presta atenção, Deus está falando com alguém aqui agora. Você tem buscado uma resposta de Deus para tomar uma decisão importante na sua vida e Deus tem feito silêncio para você. Ele não tem dito nem que sim, nem que não. E é isso que eu quero falar com você aqui. Muitas vezes nós buscamos essa direção em Deus e Ele faz silêncio para nós. E quando Deus faz silêncio para nós, isso não quer dizer que eu posso fazer aquilo que eu quero. Quando Deus faz silêncio para você, isso não está querendo dizer que você pode ir lá e fazer aquilo que deu na sua telha. Você não pode fazer aquilo que está na tua mente. Não é porque Deus não me respondeu que agora eu estou então liberado para seguir em frente e fazer o que eu quero, para fazer o que eu penso, para fazer o que eu projeto. Eu preciso do sim de Deus. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus, esse sim prevalecerá. Então, se o seu plano, se o seu projeto estiver fora do propósito de Deus, você vai se frustrar, você vai tomar prejuízo, você vai passar nervoso. Preste atenção no que Deus está falando. O silêncio de Deus não é resposta para ninguém. Você quer ver uma coisa? Repare que quando você faz uma pergunta para alguém, por exemplo, quando a gente faz uma pergunta para qualquer pessoa e a pessoa responde que a resposta da pessoa é sim, você já reparou que mesmo a pessoa dando a resposta assim, a gente fala, por quê? E quando a pessoa dá a resposta que não, a gente também pergunta por quê? Se a resposta é sim ou não, a gente pergunta por quê. Então entenda isso. Se o sim e o não nos leva a perguntar por quê logo em seguida, então o silêncio não é resposta. Preste atenção no que Deus está falando aqui. Então quando Deus faz silêncio, quando Deus não responde algo que a gente busca, quando Deus ele faz silêncio e não responde, às vezes
na nossa falta de paciência da nossa parte, sabe o que acontece? A gente vai e faz o que não deveria fazer. A gente não respeita o silêncio de Deus. Que muitas vezes o silêncio de Deus quer dizer não. Não que não vai dar certo e não que não é para fazer. Mas quando Deus faz silêncio, porque quando não é para fazer, Deus fala rasgado. Não vai fazer e pronto. Mas quando Deus faz silêncio, significa não. Mas que ainda não é a hora. Ainda não é o momento. E talvez seja isso que Deus tem para você. Mas talvez não está na hora. Preste atenção no que Deus está falando com você aqui. Estão falando que a live está travando aí. Tá travando? Confirma para mim, por favor. Então quando Deus faz silêncio, Ele não responde, não é momento de você fazer nada. É momento de você esperar. E é aí que mora o problema, sabe por quê? Porque quando nós fazemos algo sem ter uma permissão clara de Deus, vamos dizer assim, da parte de Deus, geralmente nós estamos correndo risco. Sabe do quê? Nós estamos correndo o risco de correr para o lugar errado, irmão. Quando você não tem uma... Olha só, quando você está fazendo algo e você não tem uma permissão clara de Deus, geralmente... Nós não corremos para o lugar certo, nós vamos correr errado. Acabamos correndo, na verdade, a corrida dos outros. E não a nossa, não aquilo que Deus tem para nós. E sabe qual que é o problema disso? É que quando nós fazemos algo que não é aquilo que Deus tem para nós, nós simplesmente estamos perdendo tempo. Talvez estou pregando para alguém aqui agora que você está perdendo tempo, porque você está correndo uma corrida que não é o que Deus tem para você. Você está correndo corrida dos outros, você está fazendo algo porque você está vendo alguém fazer. Você está querendo investir em algo porque você viu alguém que investiu. Você já perguntou se é isso que Deus tem para você? Deus usou a minha vida aqui, está usando a minha vida hoje para falar claramente para você. Está dentro dos meus planos. Você sabe se é isso que eu tenho para você? Quando a gente faz algo, irmão, que não é aquilo que Deus deseja para nós, nós estamos perdendo tempo. E perdemos também a disposição, sabe? Perdemos, ficamos cansados. Para você entender melhor, quando nós corremos uma corrida que não é nossa, nós corremos sem direção. Nós corremos apenas para se cansar. Quando você corre uma corrida que não é a sua, você corre para se cansar e para não conquistar nada na vida. Aliás, a gente pode até chegar, sabe? Mas chegaremos num lugar que não é nosso. Chegaremos no lugar do outro e não no nosso lugar. Por quê? Porque nós fazemos aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus tem para nós. E quando nós chegamos então num lugar, redobra tua atenção aqui, quando nós chegamos num lugar, ou numa posição, que não é da vontade de Deus para nós, você pode ter certeza, ainda que seja um lugar aos olhos dos homens bom, ainda que seja uma posição boa, mas quando você chega num lugar, olha aí Deus falando, ou numa posição que não é a vontade de Deus para você, apesar da posição ser boa, a infelicidade te alcança. O vazio vai chegar, a infelicidade vai ser certa na sua vida. Eu vou contar uma ilustração para você aqui, uma história bem conhecida, talvez você já até ouviu ela. Ela é muito usada em palestras, sabe? Conta a história que uma lebre passou correndo na frente de um cachorro. E a lebre passa correndo na frente daquele cachorro, e o cachorro estava morrendo de fome. E pelo instinto também, o cachorro sai correndo atrás daquela lebre. Ele correu. Talvez você vai se identificar com isso. E ele corria tanto atrás daquela lebre, e chega um determinado momento, um ponto do trajeto, do percurso, e o cachorro ali correndo, que outro cachorro viu o primeiro cachorro correndo atrás daquela lebre, desesperado. Sabe o que aconteceu? Foi no embalo. Olha Deus falando com alguém. Foi no embalo. O outro cachorro também começou a correr desesperadamente junto com o primeiro cachorro. E aí o terceiro cachorro viu os dois cachorros correndo atrás da lebre, e o terceiro cachorro começou a correr também. Foi no embalo. Tá todo mundo correndo, vamos correr. Aí nisso foi o quarto cachorro, o quinto cachorro, o sexto, o sétimo, mas juntou aquela renca de cachorro correndo atrás da lebre. Quer dizer, na verdade, correndo um atrás do outro, sem saber o porquê. Até que chegou um determinado momento em que eles se deram conta que eles não sabiam atrás do que eles estavam correndo. Meu Deus! Eles corriam, por quê? Porque via os outros correrem. Porque os outros cachorros... Presta atenção, eu estou fazendo uma ilustração aqui. Olha, tá todo mundo correndo para cá? Ah, se tá todo mundo correndo para cá, então é para cá que eu vou correr. Tá todo mundo fazendo isso? Então é isso que eu vou fazer. Aí a lebre, de repente, sabe o que aconteceu? A lebre entrou num beco e o primeiro cachorro perdeu ela de vista. O restante estava tudo no embalo do primeiro. E como ele perdeu a lebre de vista, ele já estava cansado, sabe o que ele fez? Ele parou.
Ele parou, e quando ele parou, ele viu aquele monte de cachorro. Ele viu aquele monte de cachorro atrás dele, se aproximando, correndo, desesperado. Eu tô ilustrando, é uma ilustração, tá? O cachorro não fala. Mas aí o primeiro cachorro então pergunta pros outros cachorros: que é isso? Pra onde vocês estão indo? Que desespero que é esse? E os outros cachorros param, olham pra ele e falam assim: como é que é, rapaz? Pra onde nós estamos indo? Você tá ficando doido? Nós estamos correndo atrás de você. Nós estamos indo pra onde você tá indo. E o primeiro cachorro perguntou: vamos atrás de mim por quê? Eu não fiz nada. Gente, ó, eu não sei, mas... ó, presta bem atenção no que eu quero dizer aqui. O cachorro fala pra ele assim: a gente viu você correndo e a gente saiu correndo atrás de você também. Como que você não sabe pra onde você tá indo? Nós resolvemos correr que nem você tá correndo. Nós resolvemos seguir você. Nós resolvemos ir no embalo, correr a sua corrida. Sabe o que eu tô querendo dizer pra você com essa ilustração? Quando a gente faz alguma coisa porque alguém está fazendo, ou quando a gente corre só porque alguém está correndo, quando a gente se movimenta só porque pessoas estão fazendo movimento, e não existe, olha irmão, não existe uma... A gente na verdade está correndo a corrida dos outros. Não tem uma coerência, está fazendo por fazer, como eu ministrei ontem a palavra. Não tem um propósito maior, não tem uma direção de Deus. Sabe, não existe coisa pior. Eu vim aqui essa noite, já estou fechando a mensagem, eu vim aqui essa noite dizer para você que não tem coisa pior do que você correr atrás de algo que não foi feito para você. Não tem coisa pior do que a gente correr atrás de algo que não foi feito para nós. Que não é aquilo que Deus tem para nós. Sabe? Isso é querer viver algo que Deus não planejou para você. Deus está falando claramente, diretamente com uma pessoa aqui agora. Isso é querer viver algo que Deus não planejou para você, fora do propósito de Deus para você. Isso é viver de maneira errada, porque a partir do momento que você vive algo que Deus não planejou para você, você está vivendo de maneira errada. Isso acontece em várias áreas da nossa vida. Não em uma não, é em várias áreas da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós achamos algo bonito, a gente vai e quer fazer também. A gente acha algo legal que o outro está fazendo, a gente vai e quer fazer também. Achamos que é algo bom para alguém e pensamos que vai ser bom para nós. Escuta o que eu vou te falar. Não é porque é bom para um que vai ser bom para você, meu irmão. Às vezes é bom para um, mas não vai ser bom para você. Deus conhece o teu coração. Ele conhece a tua vida. Ele sabe o que está no teu coração. Antes de sair uma palavra sequer da tua boca, a Bíblia diz que Ele já sabe o que você vai dizer. Deus sabe o que é melhor para você. Então eu vou falar uma coisa para você aqui. Eu vim aqui essa noite dizer para você: não faça isso. Não faça nada, aliás, antes de você ouvir com clareza a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Recomece se for necessário. Recomece, sabe? O lado bom de um recomeço, sabe o que é o lado bom de você viver um recomeço? É que você já sabe, é você saber que dá para viver uma nova história de maneira diferente, gente. Ó, recomeço, já tá falando, ó, eu vou recomeçar, já traz a ideia clara para mim de que algo deu errado lá atrás. É por isso que é recomeço. O começo é tudo certo, a expectativa é boa, é a primeira vez, eu penso que tudo vai dar certo, mas o recomeço já tá falando para mim que algo deu errado e agora eu vou recomeçar. Mas o lado bom do recomeço, pelo menos o que eu entendo, é que agora você já tem experiência onde você errou. Você já sabe onde você pode pisar, sabe o que deve fazer, o que não deve fazer. Então, é possível viver uma nova história de maneira diferente se você recomeçar de forma diferente, do jeito certo. Olha Deus falando com alguém aqui: tudo que começa errado dá errado. Tudo que começa certo vai dar certo. Começa certo, recomeça certo, buscando a direção de Deus com clareza. Espera Deus falar. Se Deus está em silêncio ainda, não dá um passo sequer. Sabe, se até agora você tem vivido aí talvez a expectativa de alguém para você, para a sua vida, porque um tá fazendo, eu vou fazer, porque o fulano se deu bem com isso, eu vou fazer. Tá na hora de você viver a expectativa de Deus para a sua vida. Tá na hora de você viver aquilo que Deus tem para você. Tá na hora de você experimentar o que Deus tem para você. O que Deus tem para você não tem para outro. Tá na hora de você correr uma corrida que Deus tem para você. Tá na hora de você esquecer os outros cachorros e correr a sua corrida. Tá na hora de você viver aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Sabe, se Deus mandar você ir para a esquerda, mesmo que todo mundo esteja correndo para a direita, não faça como a maioria.
Eu venho aqui dizer para você essa noite, tão somente siga na direção dele. Sabe por quê? Porque Deus tem algo diferente, especial, reservado para você, unicamente para você. Sabe, queira aquilo que Deus quer para você. Procure saber o que ele quer para você. O que eu li para você aqui em Provérbios? Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus, esse sim prevalecerá. Você está querendo realizar os seus desejos, suas necessidades, os sonhos do seu coração, mas você já parou para perguntar, Deus, é o teu propósito para mim? Porque se não for, meu irmão, tu vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara, você vai ficar magoado, triste, vai passar nervoso, vai tomar prejuízo. Por quê? Porque não procurou saber primeiro qual era o propósito de Deus. Já que é o propósito de Deus que vai prevalecer, deixa ele te responder com clareza primeiro. Queira aquilo que Deus tem para você. Sabe, o melhor lugar do mundo para você estar, sabe onde é? Não se engana não, não é Nova York não, não é em Hollywood não. O melhor lugar de você estar é no caminho, na direção que Deus determinar para você. Entenda isso. Esteja no centro da vontade de Deus para você. Esteja no lugar que Deus projetou para você estar. Você que tem um chamado aí, está parado, Deus está falando com você de novo. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Depois você não entende por que algumas áreas da sua vida estão paradas, estagnadas. Porque o reino de Deus está parado. O chamado é o reino de Deus da sua vida. Reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas vai ser acrescentado. Sabe quando as outras áreas vão mudar? Quando você desenvolver o teu ministério. Teu ministério está parado, as demais coisas param também. As outras áreas da sua vida estão tudo parada. E Deus usa a minha vida para falar para você hoje. Acorda para a vida. Te deu um chamado, não é para ficar parado, não. Não é para ficar esperando as coisas acontecer, cair do céu, não. É para se mover. Vai fazer alguma coisa. Vai levantar o caído. Vai ajudar o necessitado. Vai lavar um banheiro. Vai fazer alguma coisa. Corra a corrida que Deus tem para você. Não a corrida dos outros. Para de ficar olhando para o outro. Fala, nossa, olha lá como Deus usa o outro. Olha lá como... Paga um preço. Tudo tem um preço. Quer ser usado por Deus, mas não quer pagar preço. Quer ter um cargo na igreja para quê? Para falar que tem um cargo na igreja? Presta atenção no que Deus está falando com você hoje. Entenda o que Ele tem para você. E a tua semana não vai ser a mesma, irmão. A tua semana vai ser uma semana de resultado. Quando você viver o propósito de Deus. O problema de você correr a corrida errada, sabe qual que é? É que isso vai trazer, como já deve estar trazendo, um cansaço desnecessário para você. Sabe por quê? Porque o mesmo trajeto que você faz correndo para ir, se você está no caminho errado, o que vai acontecer? Meu Deus, é forte, hein? Você vai precisar voltar todo o trajeto, todo o percurso de novo para voltar. Sabe por quê? Porque você não procurou saber qual era o caminho que Deus tinha para você. Você está correndo a corrida dos outros. Agora vai ter que voltar tudo de novo. O trabalho é dobrado. Meu Deus do céu, que isso, Jesus? Sabe, tem pessoas que vivem numa correria dia e noite. E por mais que corre, você vê a pessoa, não consegue resultado, parece que está numa esteira, corre, não sai do lugar. Deus está lá do céu olhando para a pessoa e pensando, meu Deus, que correria louca é essa? Olha ali meu filho, do jeito que ele tá indo para onde? Desgovernado, tá correndo atrás dos outros cachorrinhos. Nem sabe para onde está indo, nem sabe por que está correndo. Trabalha de dia, trabalha de noite, comendo pão das dores. Você esqueceu que a Bíblia fala que aos seus ele dá enquanto dorme? Meu Deus do céu, coloca Deus em primeiro lugar da tua vida enquanto você está dormindo. Presta atenção, não estou falando para você não trabalhar não, hein? Ele dá enquanto dorme aos seus. Para de ficar com essa correria louca quando você está na direção de Deus, ainda que você faça um trabalhinho de formiguinha, nada vai te faltar, porque se o Senhor é o teu pastor, se obedece à direção dele com clareza, só faz as coisas que estão dentro do propósito dele, nada vai te faltar, porque aí você está colocando ele como seu pastor. Salmo 23 diz, ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Ah, pastor Danilo, mas está faltando, então desculpa, eu preciso pregar a verdade para você. É porque ele ainda não é o seu pastor. Você não tem colocado ele como seu pastor, porque o dia que ele for o seu pastor, está escrito no Salmo 23, que nada vai te faltar. Oh, aleluia! Eu termino então essa reflexão dizendo para você, Deus tem uma corrida, mas olha aqui para mim, uma corrida diferente para você. Ainda essa semana, Deus está falando, eu tenho uma corrida, mas uma corrida diferente para você. Talvez você está querendo correr uma corrida que não é a que Deus tem para você. Deus te trouxe nessa live aqui hoje, nós temos 50 pessoas na live, tem no mínimo 100 pessoas ouvindo. E talvez você conhece alguém que precisa ouvir isso aqui. E você vai compartilhar essa live com essa pessoa.
Deus trouxe você aqui para falar para você, eu tenho uma corrida, presta atenção onde você está querendo entrar. Presta atenção onde você vai estar querendo pôr o pé. Presta atenção porque esse talvez seja o teu plano, o teu projeto, mas o meu propósito para você não é isso. Eu tenho uma corrida diferente para você, o Senhor está falando. Eu tenho uma história diferente, não, diferenciada para você. É isso, eu tenho uma corrida diferente, uma história diferenciada e eu tenho um destino único e maravilhoso para você. Segue a minha direção, você não vai perder. Tá na hora de recomeçar, meu irmão, minha irmã. Tá na hora de você recomeçar. Dá um replay geral na tua vida, em tudo hoje. Analise aonde você está entrando. Analise o que você está fazendo. Se for necessário hoje, volta da onde você parou. Volta agora, urgente. Se Deus já disse vai para a direita, vai para a direita, não questiona. Se Deus está dizendo vai para a esquerda e não questiona. Agora você está falando não se desvia mais para a esquerda nem para a direita, segue retidão. Se ele disser para você espera, espera. Fecha a boca. Sabe por quê? Porque o caminho da vitória será feito por ele. Ele é o caminho, aleluia. Ele é a vitória, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O caminho da vitória vai ser feito por ele, sabe aonde? Talvez no meio do deserto. E eu finalizo falando para você, é no meio esse deserto que você está passando, ele não é o fim. Deus usa a minha vida para falar para você, esse deserto que se levantou não é o fim, é o meio. É o meio, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai criar um caminho de vitória no meio do deserto. E o final, está escrito na Bíblia, que o teu final é uma terra que mana, que corre, que jorra leite e mel. Mas tão somente siga a direção de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe, aliás, a sua semana, e que a partir de agora, depois dessa live, você possa entrar no teu quarto, dobrar o teu joelho e falar, Senhor, mostra-me com clareza o que o Senhor tem para mim. Porque eu estou entrando talvez em situações que vai me trazer prejuízo. Eu estou entrando talvez em situações que vai me trazer desânimo, cansaço, prejuízo financeiro. Vou passar nervoso, vou perder amizade. Mostra para mim com clareza qual é o teu propósito para mim. E eu tenho certeza que se Deus, só de Deus olhar para você e ver você fazer essa oração, ele vai ser claro com você. Ele jamais vai deixar. Eu preciso falar algo que tá aqui, saltando no meu coração. Quando Deus permite você entrar numa enrascada, ele tira você dela. Pode ter certeza. Porque talvez ele permitiu você entrar numa enrascada para ensinar você, para gerar em você habilidades, certo? Mas quando você entra numa enrascada sozinho, sem a direção de Deus e sem a permissão de Deus, por você próprio, aí Deus pode te tirar ou não dessa enrascada. Escreve o que eu te falei. Deus tem uma corrida diferente, ele tem uma história diferenciada e ele tem um destino único e maravilhoso para você. Faz uma oração agora. Eu não vou orar por você hoje. Eu quero que você entre no teu quarto agora. E Deus está querendo ouvir o teu clamor, porque Ele quer te responder. Ele diz, clama a mim e eu responder-te-ei. Mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer responder, mas Ele quer ouvir o teu clamor. Você vai entrar no teu quarto agora, esse projeto, esse plano que estava na tua mente, que talvez aí, colocaram diante de você, você vai colocar em oração agora. E se Deus vai ser claro com você. Se Ele falar vai, você vai. Se Ele falar fica, você fica. Se Ele falar para, você para. Escreve. Você não vai perder se você seguir a direção de Deus. Só te lembrando, Deus tem uma nova corrida, uma corrida diferente. Deus tem uma história diferenciada e Ele vem mostrando claramente para você. Ele vem, nos últimos tempos, Ele está mostrando que a história que Ele tem para você é diferenciada. E o destino único e maravilhoso para você, para tua casa, para tua família, para os teus filhos, para a tua área profissional e financeira, para o teu ministério, para o teu chamado. Beijo no seu coração. Espero que essa mensagem tenha entrado no seu coração agora. E vai falar com Deus, que Deus vai te responder ainda hoje com clareza. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.